Olá pessoal, nessa terceira aula sobre DB Grids a gente vai aprender como desenvolver formulários de maneira bem mais rápida, praticamente automático. Para isso a gente vai utilizar o que a gente desenvolveu até agora. Então se você não assistiu às outras aulas, é importante que você assista para saber a que ponto o formulário tá, para a gente poder deixar ele de forma automática, tá? No final desse vídeo, eu mostro para vocês como fazer o download do código-fonte das três aulas. Vai ter um link disponível, eu explico como no final do vídeo, para você baixar gratuitamente o código-fonte dessas aulas que a gente desenvolveu. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. A primeira coisa que a gente tem que fazer para deixar esse formulário padrão é eliminar as coisas que são específicas dele, tá? Deixar ele de uma forma bem genérica. E para isso, a primeira coisa que a gente tem que atentar é a carry que ele está ligado. Ele está ligado a carry unidades, então a gente tem que deixar ela padrão. Para isso, eu vou criar uma variável chamada defaultCarry, do tipo tfdCarry. E aqui vai uma dica, ó. Quando o Delphi não reconhecer o tipo que você criou, você dá um Ctrl Shift A. Aí vai abrir uma janelinha para você falando que esse tipo pertence a determinada classe. E aí você escolhe se você quer no Implementation ou no Interface. Dá OK. Aí ele já vai aparecer na Uses, essa biblioteca que precisa, tá? Então você não precisa ficar procurando para quem pertence. Aí a segunda coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, essa SQL padrão aqui a gente vai comentar, a gente vai usar esse código depois. Então, para deixar ele genérico, a gente elimina ele. Elimina também as colunas da DBGrid e os itens do combo pesquisar, tá? É porque ele tem que ficar genérico. Depois disso, a gente vai renomear aqui o data search para DS padrão, em vez de DS unidade, porque ele vai passar a ser padrão. E aí eu vou abrir lá a minha DM dados e vou excluir a quer unidades, para vocês terem uma ideia de como vai funcionar, tá? Depois disso, eu vou mudar todo onde está DM dados quer unidade, eu vou mudar para minha variável que eu criei, minha carry default carry. Então eu mudo aqui. Aqui também tem bastante. Dessa maneira ele fica automático, tá? Você não fica vinculado a uma carry só. Ele fica vinculado à carry que você atribuir depois para o default carry. Então ele vai tornar esse formulário mais generalizado. Aí eu vou pegar agora, vou renomear esse form meu para form consulta padrão. Vou no meu menu Project, View Search, e aqui eu vou eliminar a criação automática desse formulário, porque ele não vai precisar ser criado. Por que ele não precisa ser criado? Porque ele vai passar a ser uma classe, vai ser um tipo. Então os próximos formulários que eu criar, ele vai ser do tipo consulta padrão, né? Então automaticamente ele é compilado junto com o projeto e ele não precisa ser criado aqui, tá, no search do projeto. Então os próximos formulários eu posso criar quantos eu quiser desse tipo, que todo o código que está nele já vai ser encapsulado no formulário novo que eu criar, né? Então dessa forma ele sai automático. Então vamos supor que você tenha 80 telas de consulta no seu sistema. Você não precisa criar esse código que estava dentro do formulário aqui, consulta padrão. Você não precisa criar em cada um, ele já vai automático encapsulado, tá? Então dessa forma fica muito mais rápido de você fazer o projeto. Você pode criar vários tipos de formulários de CRUD, com
botão inserir, deletar, alterar, imprimir, enfim, qualquer coisa que você criar, ele já vai estar encapsulado. Então, agora a gente vai ver como criar esses formulários automaticamente. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é salvar o projeto. Depois eu vou em File, New, Other. Vai aparecer uma tela. Nela eu vou escolher do lado esquerdo Inheritable Items. Vai aparecer todos os itens do meu projeto e embaixo eu escolho se eu quero copiar o formulário inteiro com o código dele, o use, se eu vou usar ele na uses, ou o inherit. Eu vou escolher o inherit e o formulário que eu quero é do OK. Pronto, está criado o meu formulário igualzinho o consulta padrão, com todo o código encapsulado. Ele não aparece para você, tá? Aqui, ó, vou dar um. Ele não aparece. E ele criou um formulário do tipo consulta padrão 1, do tipo da classe consulta padrão, que é aquilo que a gente criou. Então, dessa forma, ele já saiu com todos os componentes. Eu vou compilar aqui, mas vai dar erro, só para vocês verem. Tá? Que ainda não está pronto, ele vai dar erro. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer as ligações nele só, né? Porque todo o código lá de modificação que a gente fez no dbGrid, ele já está automático, já vai fazer. Então, vamos fazer a modificação. Primeira coisa, eu vou criar uma carry aqui, tá? Para associar, para aparecer, tfd carry. E eu vou colocar o nome dela, para vocês verem que tá genérico. Eu vou criar o nome carry você nomeia. Então você nomeia a carry do jeito que você quiser aí no seu projeto, tá? Vou colocar o SQL dentro dela. Como eu só nesse banco aqui eu só tenho a tabela de unidades, eu vou colocar então aquele select mesmo, select cd código e ds nome. Espera aí que eu errei aqui. From unidades. Dá um execute para ver se está certo. Está tudo ok. Beleza, dá ok. Aí vou adicionar os campos. Tá? Dou uma DD Fields aqui. Volto na minha Unit 1 lá. E aqui no DS padrão eu vou ligar o dataset nessa carry você nomeia. Dou um Alt F11, uso o DM dados e agora vai aparecer aqui. Carry você nomeia. Depois eu tenho o dbGrid já vem ligado automaticamente, eu posso adicionar as colunas a ele, o código e o nome. E aí eu vou redimensionar aqui o nome, vou mudar o nome das colunas, vou deixar o código vai chamar sigla e o ds nome vai chamar unidade. Vou adicionar no meu combo esses nomes, tá? Lembra que tem que ser o título da coluna, tem que ser igualzinho que está no combo. Então sigla, maiúsculo, minúsculo, tudo igualzinho, unidade. Dou um OK. Agora eu vou mudar a cor do meu título, do caption do meu título, porque ele não está aparecendo. Para ficar mais fácil aqui de desenvolver. Imagina se fosse uma tabela com 50 códigos, 50 colunas. Então, tem que ficar mais fácil aqui para ver. Vou setar aqui o meu item como item inicial, a primeira coluna que é a sigla. Então, item index eu coloco 0. E aí eu vou vir em eventos, você vê que já aparece o show e o create. Por quê? Porque ele está encapsulado, ele está lá no padrão. Então, nesse caso, você já sabe que o form show e o create tem código encapsulado. Toda vez que você der 2 cliques no evento, ele vai aparecer com a palavra inherit. Não significa que tenha código lá,
mas que se tiver, ele já vai puxar esse código. Então, todo o código que está no evento lá no formulário padrão, ele fica nesse inherit. Então, você tem que prestar atenção se o código que você quer pôr tem que estar antes desse código encapsulado, ou seja, antes do inherit ou depois, porque senão pode dar erro, né? Então, vamos supor que você cria uma variável lá no form padrão. Isso dá um create nela, faz instancia classe. Se você tentar acessar ela antes desse inherit, ele vai dar access violation, porque ela não está criada ainda. Então você tem que acessar depois. Então você tem que sempre ficar atento a isso, tá? Que tem um código ali já sendo executado. Então o código que você vai pôr tem que estar de acordo com a sequência correta. Lembre-se disso, tem que sempre se atentar a esse detalhe aí, senão dá erro. Outro detalhe que você pode ficar atento é que se você não quiser, por algum motivo, nesse formulário específico, que ele não puxe o código lá do consulta padrão, lá do meu form padrão, você pode comentar esse inherit ou apagar ele, tá? Então aí ele não executa o código. Você pode executar um código parecido, diferente ou qualquer coisa do tipo que você precisar. Então você não é obrigado a seguir aquele código, você pode simplesmente comentar. Tirando a palavra inherit, ele não executa mais o código que está lá nesse evento lá no formulário padrão seu. Então a primeira coisa aqui é fazer com que minha default carry, que é a variável que está lá no formulário padrão, lá no consulta padrão, receba a carry que eu criei. Tá? Então você vai estar ligando já a carry, a default carry, indicando qual carry que você quer que seja a padrão. E aí depois eu vou fazer a minha SQL consulta padrão receber aquele código que a gente comentou, aquele select padrão. Lembra que a gente tem que criar ele para poder selecionar os campos certinho, montar a carry, que a gente viu nas outras aulas. Então a gente pega aquele select que a gente comentou, né, e coloca ele aqui. Se fosse outra tabela, seria outro select. Você pode colocar o select que você quiser, não tem problema. Então só com isso daí a gente já montou o nosso formulário. Aí compila, você pode ver, deu certinho, já está montado. Então, pessoal, é isso. Vocês viram como é fácil? Em poucos minutos aí você já cria todo um formulário com os códigos certinho, já com o que você criou nas outras aulas. Com 2 linhas o formulário já está pronto. Então é muito fácil, é muito rápido de criar dessa forma. Você pode criar quantos quiser, não tem problema. E você pode manipular essa unit criada aí de qualquer jeito que você desejar, como se fosse um formulário normal, tá? Vou salvar ela aqui, ela está como unit 1, eu vou salvar com outro nome, você põe um N qualquer nome, nome que você quiser, salva ela, vou mudar o nome do formulário aqui, ó, tá como, tirei o caption, mudar o nome dele que está como consulta padrão 1, eu vou mudar para form consulta qualquer nome. Então você pode fazer qualquer alteração que quiser, o formulário é livre, tá? Uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte: todo código que você alterar, eu vou abrir aqui a unit, o consulta padrão aqui, que está como N principal, tudo que você alterar aqui nessa unit, ela vai alterar em todas os descendentes dela, tá? Então eu vou colocar um botão aqui na unit padrão, ó. Se eu for aqui no qualquer nome, olha lá, já apareceu lá, tá? Então vamos supor, você tem 80, você quer adicionar um botão, você só adiciona no principal lá, que os 80 formulários vão estar com esse botão novo. Se eu colocar um código aqui no principal, ó, close, vamos compilar para ver. Salvar, ele já vai estar esse código encapsulado no botão, tá? Ele já está dentro desse inherit aqui, ó. Tá? Vamos compilar aqui. Então, se eu clicar aqui no botão, ó, ele dá o close, que é o que está encapsulado lá,
tá? Então é isso daí, pessoal. Tem que ficar atento a esse detalhe. Outra coisa, ó, se eu for excluir o botão do meu formulário, ele não vai deixar, ó, ele vai dar erro. Por quê? Porque ele é lá do padrão. Você não pode excluir nenhum componente do formulário filho, né? Você tem que excluir lá no formulário pai, tá? Então, você exclui lá no outro, no filho, já vai ter excluído. Então, é isso daí. Mas você também é livre para criar qualquer coisa dentro desse formulário filho, tá? Ele vai ficar especificamente nele. Ele não vai lá para o padrão e não vai para os outros que é descendente, entendeu? Aí, ó. Colocando o botão aqui, você pode criar, deletar, fazer o que quiser. Então é isso daí, pessoal. É bem rápido a criação de formulários. Agora você imagina formulários mais complexos do seu projeto aí, que tem uma consulta mais elaborada, que tem o CRUD, botões de inserir. Então você cria só um, generaliza ele igual a gente fez, e aí é só ir dando o Inherit lá, criando novos formulários em Inherit, que eles já vão herdar todo esse código automático do padrão. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vai ser bem útil aí para vocês nos seus projetos. Deixa o comentário abaixo se você gostou, se você não gostou, se tem alguma sugestão para a gente avaliar e de repente a sua sugestão pode virar até um vídeo novo, tá? Porque aqui vocês fazem o canal. Se tiver alguma dica, alguma dúvida, pode pedir. E para vocês adquirirem, baixarem gratuitamente esse código, é só clicar no link da descrição, o primeiro link da descrição do vídeo, tá? Antes um recadinho, pessoal. O vídeo que a gente tem no nosso canal de tabelas, aquele que tem um projetinho com as tabelas fiscais, o valor dele vai estar em promoção, tá? Por tempo limitado. A partir do lançamento desse vídeo aqui, ele vai entrar em promoção, então aproveita a chance de ter todas as tabelas fiscais NCM, SEST, SFOP, CST, IPI, tá? É a chance de você ter todas essas tabelas atualizadas para colocar no seu projeto de documentos fiscais. Aí, se você tiver um projeto ou pensando em fazer, já pega lá, porque além do código-fonte dos formulários, você vai ter também todo o banco de dados com essas tabelas atualizadas para colocar no seu projeto. É só clicar no segundo link da descrição ou no card aqui, tá o vídeo lá explicando direitinho como é que funciona. Tá? Assiste o vídeo, depois clica e verifica. O preço é bem simbólico mesmo. Se você considerar as taxas que são cobradas ali para vender no Mercado Livre, o preço é bem simbólico, bem baixo, o mais baixo possível, que é mais para ajudar, tanto ajudar vocês no projeto de vocês, quanto ajudar a gente no nosso canal, tá? E quanto ao download desses fontes aqui é gratuito, você clica no primeiro link. O segundo link é das tabelas fiscais. O primeiro link do vídeo é o link para download do código fonte da unit, das units desse projeto aqui, se você quiser usar ou alterar ou servir como estudo, tá? Então, para ajudar vocês aí, é só clicar, ele vai redirecionar para o Google Drive lá e você põe em download, tá bom? Então é isso daí, espero que gostem e até mais.